Estamos aqui também engrandecendo ao nosso Deus, que é o nosso Pai Celestial. Acesse aí a página, né? Passa o link, né? Copia o nosso link aí, compartilhe. E compartilhe aí com nossos irmãos, com seus amigos, que logo mais haverá aí uma surpresinha para todos. Agora eu passo aí a palavra para o pastor para fazer uma leitura bíblica. É isso aí, pessoal. Boa noite, paz do Senhor. Sejam bem-vindos aqui à nossa celebração de hoje, comemoração do Dia dos Pais. O Anice falou, hoje culto especial, né, Anice? Isso. Legal. Sempre que a gente tem algo assim a comemorar, a gente precisa mesmo agradecer a Deus, né? E os pais também é uma dádiva. Para quem é pai, sabe disso, que é uma dádiva. Inclusive, já nesse começo de live, queremos desejar a todos os pais um feliz finalzinho, né? Finalzinho de Dia dos Pais. É isso aí. Queridos, nós vamos fazer uma leitura bíblica e orarmos a Deus. Como sempre, né? A gente tem esse momento inicial em que colocamos a palavra de Deus em evidência e oramos também. A leitura que vamos fazer está em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 5, 6 e 7. Essa leitura, ela tem a ver com a temática de hoje, né? Fala sobre a importância do pai ensinar seus filhos. Olha só o que Deus fala aqui em Deuteronômio, capítulo 6. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Aí, a orientação de Deus para todos nós, né? O ensinamento da palavra de Deus é muito importante para os nossos filhos. Vamos orar, quero convidar todos para a gente fazer um momento de oração aqui e agradecer a Deus por nos dar esse tempo para celebrarmos a Ele. Senhor querido, estamos na sua presença, agradecidos porque o Senhor nos dá essa oportunidade. Hoje estamos numa live especial, estamos fazendo aqui um culto temático em celebração e comemoração ao Dia dos Pais. Pedimos que o Senhor esteja abençoando a vida de cada papai que está assistindo a gente, cada família aqui representada através da nossa página aqui, Senhor, acompanhando nossa transmissão. Pai amado, que os louvores também, além de trazer esse tom de comemoração, de celebração aqui, que também possam adorar a Ti, Senhor. Daqui a pouco também vamos ouvir a reflexão da Sua palavra, meditar nela, que a Sua palavra fale ao nosso coração, traga o ensinamento oportuno para os pais e para todas as famílias, meu Deus. Em nome de Jesus, nós oramos, pedimos a Tua bênção e Te agradecemos. Amém. Durante a semana aí, nós tivemos um trabalho intensivo para ver o nosso pai, né, da nossa igreja feliz. E então, nós vamos começar o nosso primeiro vídeo pelo MCA e também compartilhando com vocês um pouquinho de gratidão a Deus pela vida de vocês. Amém? Pai, eu amo, estamos aqui. Pai, eu amo, estamos aqui para desejar um feliz Dia dos Pais, que você seja abençoado a cada dia e que você continue sendo essa pessoa maravilhosa. Feliz Dia dos Pais! Papai, eu te amo! Beijo! Se o pai é bem magrinho ou se é grandão.
agradeço a Deus pela sua vida, pois você é mais que um pai para mim. É também um amigo. Deus te proteja. Feliz Dia dos Pais. Te amo. Dia dos Pais, papai. Pet. Papai, muito obrigada por tudo. Papai, muito obrigado por tudo. Beijos, muito obrigado por andar de bicicleta com a gente. Muito obrigado por contar historinha e muito obrigado por falar com a gente. Beijos. Papai, eu amo você. Papai, eu amo você. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém.
Pai, você é o melhor pai do mundo. Te amo. Feliz Dia dos Pais. Papai, a gente veio aqui falar o quanto você é importante para nossas vidas. Nós te amamos muito. Obrigado por todos os momentos. Te amo, papai. Papai. Se o pai é bem magrinho ou se é grandão, se ele é baixinho, não importa não. Oi, pai! A gente tá aqui pra agradecer o melhor pai que a gente tem, por tudo que o senhor tem feito, por tratar a gente com o maior carinho do mundo. E por ser esse paizão que se preocupa em todas as situações quando a gente tá mal ou corre atrás das coisas. Muito obrigada. Pai, eu queria falar pro senhor que todos os momentos que eu passei com o senhor foi muito bom. O senhor é o herói da minha vida. Pai, eu te amo. Você foi o melhor pai do mundo. Foi o senhor que fez eu estudar esse meu pai. Feliz Dia dos Pais! Feliz Dia dos Pais. Beijo. Oi, papai. Tudo bem? Obrigada por tudo. É o Feliz Dia dos Pais. Te amo. Obrigada por tudo. Aqui com os irmãos. Vamos ver aqui, pastor, quem está interagindo conosco. Vamos lá. Uma galera aqui, né? Pessoal bacana, sempre participando com a gente. Nós agradecemos vocês por acompanhar a nossa live, por estar aqui celebrando com a gente. Aqui, ó, Maria Martins, a Solange, a Rose e o Denis. A irmã de Omar. A Aline Pereira. A Ivanete. A Nilzete. Olha o Francisco também. Um abraço para você, Francisco. A Claudenice, a Suelen. Pessoal do Sertãozinho aí, pastor. Sertãozinho. O Wellington, né? Isso. Aí, todo mundo lá de Sertãozinho participando de Irmã de Omar. A Zaline, a Aline Gomiero, a Aline Paz Carvalho. Legal, o Tiago também, né? Isso. O Eliseu. O Eliseu sempre. O Tiago. E lembrando, olha, os pais que comentarem, vai estar participando do sorteio. E olha aqui, que delícia. Olha o que nós preparamos. Legal, hein? E tem mais um, hein? Ó, tem 2 presentes. Então, quem comentar aí, vai ganhar, hein? Os pais sortudos, né? Aqueles pé quente, né? Vai comentando aí, participe da nossa live. Isso aí. Interage aí e fique ligadinho que logo mais tem o sorteio. E agora nós vamos passar mais um vídeo para vocês. Papai, quando eu crescer, eu vou ficar igual você. Firme e forte. Te amo, papai. Beijo. Feliz Dia dos Pais. Uhul! Parabéns, papai, pelo seu dia. Você é meu herói. Te amo, papai. Beijo. Oi, pai, tudo bem? Feliz Dia dos Pais. Que Deus te abençoe muito. Amo muito você. Feliz Dia dos Pais. Oi, pai. Feliz Dia dos Pais pra você. Que Deus te abençoe muito você. Feliz Dia dos Pais. Que Deus te abençoe sempre, papai. Eu vim te falar isso, que eu te amo. Você é um pai muito legal, muito bom. Cada dia que passa você é meu amigo. Um beijo.
abertos, meu coração também está para ser incendiado por teu amor queimar. Os céus estão abertos, meu coração também está para ser incendiado por teu amor queimar. Os céus estão abertos, meu coração também está para ser incendiado por teu amor queimar. Os céus estão abertos, meu coração também está para ser incendiado por teu amor queimar. Vem com glória, incendeia-nos. Faz de novo, vem transporta, faz arder, Senhor. Vem com fogo, vem com glória, incendeia-nos. Faz de novo, vem transporta, faz Ser pai. Ser pai como Deus quer. Ser pai como Deus deseja. Como nós podemos alcançar essa condição de ser um pai segundo o coração de Deus, de acordo com o que Deus quer? Nesse início da nossa reflexão, eu gostaria de lembrar que nenhum de nós que temos o privilégio de ser pai pode se sentir pronto e preparado e se achar um perito, um grande entendedor dessa questão. Ser, assim, um grande entendedor dessa coisa de ser pai, né? A paternidade talvez seja a tarefa mais sublime, mas, ao mesmo tempo, mais difícil que um homem pode exercer na vida. Podemos ver exemplos bíblicos em que homens de Deus que foram uma bênção nas mãos do Senhor tiveram suas fraquezas e limitações na área da paternidade. Podemos citar como exemplo de fracasso como pai o profeta Samuel. O profeta Samuel teve um ministério exemplar, um trabalho maravilhoso, exerceu 3 funções muito nobres: a função de profeta, de sacerdote e de juiz em Israel. Mas, como pai, ele falhou. Temos também registrado na Bíblia Davi, o grande rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, que também, como pai, foi um fracasso. E a gente poderia citar aqui ainda o rei Ezequias, que depois seria pai de Manassés, seu filho, porém, foi um dos piores reis ali de Judá. Então, homens que fracassaram, esses foram homens que fracassaram de uma forma categórica nessa área da paternidade. É mais fácil ter sucesso fora dos portões de casa do que dentro deles. É mais fácil ter um grande desempenho profissional do que ter um grande desempenho na gloriosa e árdua tarefa de ser pai. Hoje, nós vamos aproveitar essa data e eu gostaria de compartilhar com vocês 2 textos bíblicos, o texto de Efésios e o texto de Colossenses, e ver aqui, através desses 2 textos, quais são os princípios que Deus nos oferece enquanto filhos
e enquanto pais, o que o Senhor requer de nós? A gente vai ler aqui os dois textos. O primeiro está em Efésios, capítulo 6, versículos 1 a 4. Esse texto diz assim: Vós, filhos, sede obediente aos vossos pais, no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. O texto de Colossenses está no capítulo 3, versículos 20 e 21. Diz assim: Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Amém. Baseado nessa leitura, a gente vai aqui, de forma muito rápida, pensar um pouquinho no papel dos filhos. Afinal de contas, todos nós somos filhos, né? Os pais, as mães, todos são filhos também. Vamos olhar para o versículo 20 de Colossenses, capítulo 3, e lá diz assim: Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Vamos destacar três coisas aqui nesse texto. Presta atenção. Primeiro, a obediência dos filhos aos pais não é uma opção. É uma ordem. Ela é algo assim, ordenado por Deus. Não temos escolha. Os filhos não têm escolha. A opção é essa: obedecer aos pais. Filhos que não obedecem aos pais, com certeza estão em desobediência a Deus também. A segunda questão que nós podemos destacar aqui é que a obediência ela é abrangente. O texto diz assim, obedecer aos pais em tudo. Em tudo. Obviamente que essa abrangência, ela tem seu limite. Né? Ela tem seu limite. A obediência, o próprio texto ainda vai dizer, em tudo no Senhor. É preciso obedecer aos pais em tudo, mas no Senhor. Dentro daquilo que o Senhor estabelece, daquilo que a palavra de Deus estabelece. Se o seu pai, ele te orienta, se o seu pai, ele te está dizendo para você tomar alguma atitude, e esse conselho do pai, essa orientação do pai, ela está dentro do contexto bíblico, dentro da vontade de Deus, então é melhor obedecer. Melhor obedecer. Obedeçam aos pais em tudo. Ela é essa submissão, essa obediência, ela é abrangente. E, em terceiro lugar, a obediência é agradável diante do Senhor. Quando os filhos obedecem aos pais, eles alegram o coração de Deus. Deus se agrada dos filhos que obedecem seus pais. É por isso que Romanos, capítulo 1, verso 30, depois você pode ler lá esses textos, são textos muito fortes em relação à obediência, à vida em família. São textos que vai separar ali algumas pessoas, destacar algumas pessoas que são perversas diante de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, por exemplo, versículo 1 a 5, esses textos vão dizer que a desobediência aos pais é um sinal de decadência da sociedade humana. Quanto mais os filhos desobedecem, mais a sociedade perde, mais a moral humana ela entra em decadência. Muito bem. Vamos voltar um pouquinho para o texto de Efésios, capítulo 6. Vamos caminhar aqui entre esses dois textos. E lá em Efésios, capítulo 6, versículo 1, diz assim: Filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. É justo. É importante, uma das coisas que a gente precisa destacar aqui, é importante saber que a palavra pais, no versículo 1 de Efésios 6, está falando de pai e mãe. Pai e mãe. Filhos, sede obedientes aos vossos pais, no Senhor. Eu chamo a sua atenção que filho obedecer pai é algo natural. Todas as culturas, principalmente as culturas orientais, elas enfatizam isso.
Até mesmo aqueles que não são cristãos lidam com isso de uma maneira muito natural. Os mais novos respeitam os mais velhos. Os filhos obedecem seus pais. Natural. Natural da vida é coisa bem tranquila, né? Naturalmente falando. Infelizmente, algumas pessoas, elas acabam se desencaminhando com relação a essa naturalidade, sendo desobedientes. Uma outra coisa que a gente olha também para esse texto é que essa é uma questão da lei de Deus. Percebe que os versículos 2 e 3 diz assim: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Observe aqui que a palavra aqui não é obedecer. A palavra usada aqui nesses versículos é honra. Honra. Versículo 2 diz honra. Honrar é um passo além da obediência, porque um filho ou uma filha pode obedecer aos pais e não honrá-los. Vamos dar um exemplo. A parábola conhecida como do filho pródigo. A gente conhece ela como a parábola do filho pródigo, né? Essa parábola, ela retrata o irmão mais velho. Aquele filho, ele era obediente ao pai. Nunca saiu da casa do pai. Porém, ele não honrava o pai. Não honrava. Ele não se deleitava na casa do pai. Ele se sentia um servo, ele se sentia um escravo ali na casa do pai. Ele não exercia plenamente a posição de filho. Não exercia. Ele não tinha comunhão com o pai, não tinha aquela coisa de ter alegria junto ao pai, de se encostar ali no colo do pai. Não tinha. Ele se sentia mais um funcionário, um servo dentro da casa do que filho, né? E ele não tinha alegria de usufruir os privilégios que o pai lhe colocava à disposição. Então, não basta apenas obedecer. Não, é preciso honrar. E honrar implica em se deleitar numa relação harmoniosa, numa relação plena e feliz. Queridos, observem ainda no versículo 3, que quando os filhos honram os pais, eles recebem duas promessas. Duas promessas. O texto diz assim, obedeçam, honram os pais, para que te vá bem, né? E sejas de longa vida sobre a terra. Então, Deus promete duas coisas aos filhos obedientes, aos que honram os pais. Primeiro, a prosperidade. O filho obediente, ele desata os nós. Eu tenho visto isso, assim, tenho acompanhado isso. Filho obediente, ele desata nós. A sua vida segue melhor. A sua vida é mais próspera. A sua vida é mais feliz. Com certeza. Ele, com certeza, recebe mais dádiva. Recebe mais bênção. Quantas tragédias poderiam ser evitadas na vida de adolescentes, dos jovens, se eles acatassem com mansidão, como diz a Bíblia, o conselho, a orientação de seus pais, nas mais diversas áreas da vida. Porque pressupõe-se que os pais, com as experiências de vida, com uma visão mais ampla sobre a realidade da vida, esses pais orientam seus filhos para que eles evitem sofrer as consequências de atos que muitas vezes acontecem impensadamente, né? Às vezes o jovem, o adolescente, eles não pensam e acabam fazendo coisas que vai se prejudicar, vai prejudicar a si mesmo. A segunda coisa que o texto promete é vida longa. Além da prosperidade, o obediente, ele tem vida longa. Isso está ligado lá com o mandamento, o quinto mandamento da lei de Deus. Por que vida longa? Por uma razão muito simples. Pensem em vocês, quantos jovens têm suas vidas ceifadas precocemente. Porque foram onde não deveriam,
se uniram a pessoas que não deveriam, frequentaram ambientes perigosos, colocando em risco a sua própria vida, desobedecendo aos pais. Isso quer dizer que a obediência aos pais lhe traz proteção contra situações, contra circunstâncias e contra falsas amizades que, com certeza, irão levá-los para o abismo. Portanto, esse texto ele revela duas bênçãos em relação aos filhos. Mas eu queria me voltar um pouquinho agora para os pais. Afinal de contas, hoje é dia dos pais, né? Dia dos pais. Quais atitudes um pai ele deve tomar para ser um pai como Deus quer? Um pai segundo o coração de Deus. Aí a gente volta lá para Colossenses capítulo 3. E eu convido você para mudar aí a sua Bíblia e encontrar aí capítulo 3 de Colossenses, verso 21. Observe que nesse texto, as orientações de Paulo aos pais, elas são de aspectos negativos. Ou seja, o que o pai não deve fazer. O que o pai não deve fazer. Versículo 21 diz assim: pais, não irritem os seus filhos, para que não fiquem desanimados. É bom lembrar que quando Paulo ele está escrevendo isso aqui, ele está escrevendo essa carta, no primeiro século, ele está sendo assim absurdamente revolucionário. Para a gente, parece tranquilo, né? A gente olhar esse texto, não é para irritar os filhos. Mas pensa uma frase dessa, um texto desse, no primeiro século. Na realidade daquele povo da época. Naquele tempo, estava em vigor, no Império Romano, o chamado pater potestas. Isso dava pleno e total poder dos pais sobre seus filhos. Pleno e total poder. Os pais poderiam maltratá-los, escravizá-los e até matá-los. Muitas crianças que nasciam com alguma deficiência física eram sacrificadas. Quando Paulo vai tratar a respeito da posição dos pais, ele não fortalece o poder dos pais, que já era pleno. Mas ele começa a mostrar a necessidade dos pais ponderar sua autoridade, agir com equilíbrio e prudência. De que maneira? Ele começa dizendo: não irritem seus filhos. Não irritem seus filhos. Mas, será que os pais irritam seus filhos? Os filhos, adolescentes, jovens, enfim, adultos, seu pai tem te irritado de alguma forma? A grande pergunta é: de que maneira os pais podem irritar seus filhos? Como assim? Como que um pai pode irritar seus filhos? A gente vai caminhar aqui trazendo algumas respostas. Primeiro, os pais irritam seus filhos quando não há coerência. Quando não há coerência. Por exemplo, ao tocar o telefone, o pai manda dizer que ele não está em casa. Quando um pai faz isso, o que ele está ensinando para o seu filho? Mentir. Ensinando que a verdade, ela é relativa. A verdade, ela pode ser colocada em determinado momento. Em outros momentos, não precisa usar a verdade. É isso que o pai ensina para o filho quando ele diz isso. A conveniência prevalece sobre a verdade nesse caso. E aí, com que autoridade esse pai vai cobrar a integridade do seu filho? Quando precisar exigir do filho a integridade, ensinar para ele ser verdadeiro, com que autoridade esse pai vai fazer isso? Então, os pais irritam seus filhos quando não há coerência. Segundo, os pais irritam seus filhos quando não há regras claras e disciplina. Para o filho obedecer, ele precisa saber o que ele tem que obedecer. Para o filho obedecer, ele precisa saber os limites. O que é que eu posso, o que eu não posso. O que eu devo, o que eu não devo. O
que é certo, o que é errado, o que é permitido, o que é proibido. Os pais não devem misturar essas coisas. Não. Um dia vale, outro dia não vale. Um dia pode, outro dia não pode. Precisa ter regras claras. As regras, elas, se não forem claras, elas geram confusão na cabeça do filho. A mente do filho fica confusa. E hoje? Será que eu posso? Porque ontem não podia. Será que eu posso hoje? As regras precisam ser claras, senão gera confusão. Tem pai que elogia o filho por uma coisa num dia e no outro dia ele critica pela mesma coisa. Não há regras claras e muito menos disciplina na relação desse pai com o filho. Por isso, por vezes, o filho fica irritado. Terceira lição: os pais irritam os filhos quando não há diálogo. A história de Davi e Absalão nos mostra que ficaram vários anos sem se conversar. Pai e filho, 11 anos sem se conversar. E esse tempo só não foi maior por conta da dramática morte de Absalão. Esse tempo só não foi maior porque Absalão morreu. Senão eles, com certeza, iam ficar sem conversar por muitos anos ainda. Hoje, os pais perdem-se muitas oportunidades de sentar, conversar, esclarecer, se perdoarem. Se perdoarem. É preciso conversa. É preciso diálogo. Quarto lugar, os pais irritam os filhos quando há excesso de severidade. Há muitos pais que são duros, implacáveis, querem corrigir os seus filhos na base do chicote, querem penalizar seus filhos na base da paulada. E a promessa é dura. Se você não fizer, o pau come. O pau come no lombo. Isso não é ser pai, isso é ser carrasco. Isso é ser carrasco. Pais irritam seus filhos quando há excesso de severidade. E alguém que está assistindo a gente pode dizer assim: não, meu pai batia demais, eu sofri demais na mão do meu pai e tal, nem por isso eu virei bandido. Talvez alguém que está assistindo aí pode dizer isso. E agora, eu sigo aquilo que meu pai fez comigo, com os meus filhos. É na base da paulada mesmo, da severidade e tudo mais. Tem pais que são muito duros, esmagam seus filhos, sufocam emocionalmente. Talvez, nesse sentido que eu disse aqui do exemplo, né? Talvez arrastando aquilo que ele aprendeu com o seu pai. E agora ele aplica nos seus filhos as mesmas regras, a mesma severidade, a mesma dureza. Isso não é interessante. Você acaba perdendo um amigo dentro de casa. Ao invés de você ter um filho amigo, você vai conseguir, na verdade, um grande inimigo. Um ferrenho inimigo contra você. Tome cuidado com isso. Os filhos podem se sentir emocionalmente sufocados por causa de tamanha severidade, por causa dessa atitude de seus pais. Os filhos têm medo, muitas vezes, dos pais e não respeito por eles. Muitas vezes o que o seu filho tem por você é medo, não respeito. Quinto lugar, os pais irritam seus filhos quando não tem tempo para eles. Quando não tem tempo. Normalmente, os pais sempre estão cuidando de outras coisas, vivem sempre ocupados. Quando os filhos procuram os pais para bater um papo, para pedir um conselho, os pais estão ocupados com coisas, ao invés de pessoas. E, no caso aqui, os seus filhos. É uma correria para cá, para lá, e ocupado, atarefado, isso e aquilo, e o filho precisando de uma palavra, precisando de um pai, e esse pai, ele pode até estar ali em casa, mas ele não é presente, ele não é íntegro, não tem um relacionamento íntimo, porque ele não tem tempo com o seu filho. Isso demonstra
que o urgente toma o lugar do importante. E os filhos ficam irritados. Sexta lição: os pais irritam seus filhos quando ele os compara. Quando há comparação entre um filho e outro. Esse é um dos erros mais comuns no passado e hoje em dia também. Porque os filhos, embora eles tenham nascido do mesmo ventre, pressupondo ser do mesmo pai, eles vivem no mesmo lar, moram debaixo do mesmo teto, têm os mesmos privilégios e as mesmas responsabilidades, mas eles são absolutamente distintos, absolutamente diferentes uns dos outros. Cada filho é um universo. Cada filho age e reage de acordo com a personalidade, o temperamento que Deus lhe deu. Tem filho que você precisa gritar com ele. Tem filho, só de olhar é suficiente. Tem um que você precisa falar 500 vezes. O outro, meia palavra basta. Tem filho que estuda meia hora para a prova e tira 10 na prova. Tem outro que estuda 6 horas, fica o dia inteiro estudando e tira 7, 8. Você, pai, você precisa perceber que você pode exigir dos filhos o mesmo empenho, mas não pode exigir deles o mesmo desempenho. Eles são diferentes. Eles são distintos. A maneira de lidar do ponto de vista de princípios e valores é o mesmo, mas a dose varia de filho para filho. Não compare seus filhos. Não pense que eles são iguais. Eles são absolutamente diferentes. Jamais compare seus filhos diante das pessoas ou diante deles mesmos. Sétima lição: os pais irritam seus filhos quando eles são permissivos demais. Ao contrário daqueles que são duros demais, aqueles que são severos demais, existem aqueles que são permissivos demais. Filhos precisam de limites e parâmetros. Eles podem até não gostar, mas os limites produzem proteção. Quando os pais não se importam onde os filhos vão, que horas eles vão e que horas eles voltarão para casa, quando os pais não se importam com quem os filhos estão, então esses filhos eles começam a se sentir desvalorizados. Começam a se sentir sem importância. Puxa vida, meu pai não está nem aí comigo. Eu posso ir para onde eu for, fazer o que eu quiser, andar com quem eu quiser, ele nem se importa. Eu não tenho a menor importância para ele. É isso que o filho vai pensar. Quando eles não têm limites, ficam vulneráveis e expostos. A oitava lição: os pais irritam seus filhos quando vivem em conflitos dentro de casa. Presta atenção nisso aqui. Os pais irritam seus filhos quando vivem em conflitos dentro de casa. Nada fere mais os filhos emocionalmente do que ver os seus pais brigando, do que ver os seus pais se agredindo em palavras e por vezes, até fisicamente. Nada fere mais emocionalmente seus filhos do que ver o pai falando mal da mãe ou a mãe falando mal do pai. Com certeza, o melhor presente que os pais podem dar aos filhos não são bens de consumo, mas ter um bom relacionamento conjugal. Ter uma boa convivência conjugal dentro de casa. Com certeza, isso é um presente riquíssimo para os filhos.
Os filhos precisam crescer dentro de um lar onde existe amor, onde existe amizade, onde existe companheirismo, onde existe diálogo, respeito, atenção e onde existe o cuidado um com o outro. É esse ambiente que vai fazer com que seus filhos sejam felizes, com que seus filhos sejam abençoados. Não adianta você dizer que quer a bênção para o seu filho, você declarar bênção a ele, mas brigar com a mulher. Não adianta nada. Você está carregando, trazendo um exemplo maldoso para o seu filho e isso pode irritá-lo, com certeza, fazer dele uma pessoa terrível quando ele tiver a sua própria família. A lição número 9. Os pais irritam seus filhos quando, além de brigarem, ainda se separam, ainda se divorciam. Tem família que faz questão de ficar falando isso o tempo todo. Tem casal que fala disso na mesa do jantar, na mesa do almoço. Falando de divórcio, falando de separação. Só se fala disso dentro de casa. Tem casal que não se separou ainda, não sei por quê. Né? Alguns vão dizer que é por causa dos filhos, outros vão dizer que ainda não conseguiu pensar o que vai fazer depois. Mas vivem falando o tempo todo em separação, em divórcio, não aguento mais, aquela coisa toda. Ao invés de buscar a solução do problema, tenta jogar uma pedra em cima do problema. Não resolve. O divórcio nunca foi a solução para problema matrimonial nenhum. Nunca foi. Pergunto para quem quiser, qualquer divorciado, se ele resolveu o problema com o divórcio. O divórcio nunca foi e nunca será a solução de um problema matrimonial. E isso, quando curioso, isso é curioso, meus irmãos. É curioso. Porque marido e mulher, eles se divorciam. Mas pais não divorciam de filhos e nem filhos divorciam de pais. O pior é que as maiores vítimas do divórcio não são os cônjuges, mas são os filhos. Uma pesquisa feita há alguns anos indica que para muitos filhos a separação dos pais foi mais dolorosa do que a casualidade do luto dos pais. Eles sofrem mais quando os pais se separam do que quando um deles morre. Portanto, é uma necessidade urgente pensarmos na saúde espiritual e emocional da nossa família. Veja o papel do pai. Por que nós olhamos para a Bíblia e vemos grandes nomes, grandes homens de Deus registrados no livro sagrado que foram péssimos pais? Por quê? Porque o compromisso é muito grande. A responsabilidade que a Bíblia nos dá como pais é uma responsabilidade gloriosa. Gloriosa. Mas, se nós não conseguíssemos alcançar esse patamar, Deus não nos daria tamanho privilégio, o privilégio de ser pai. Portanto, segundo a carta aos Colossenses, situações irritantes podem levar os filhos ao desânimo. Situações como essas e tantas outras que a gente poderia citar aqui podem levar os filhos ao desânimo. Agora a gente volta lá para a carta de Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. A gente vai lá no verso 4. E Paulo continua exortando. Paulo ele vai conversando com os pais. E ele diz assim: e vós, pais, não provoqueis a ira, vossos filhos a ira. Aqui ele usa uma sentença diferente, né? Em Colossenses ele fala para não irritar. Situações que nós citamos aqui que podem irritar os filhos. Aqui, ele vai dizer um pouco diferente. Não provoqueis a ira aos vossos filhos. Eu quero destacar aqui na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6,
uma coisa interessante. Versículo 1, a palavra pais, lá no versículo 1, a palavra pais, no grego, significa pai e mãe. Mas aqui no versículo 4, a palavra pais está sendo diretamente dita ao homem, ao marido, ao pai homem. Isso acontece porque dentro da orientação divina, o responsável, o último pela formação espiritual dos filhos é o marido. Ou seja, o pai. O texto orienta a não provocar a ira. De que forma um pai pode provocar a ira dos seus filhos? Eu vou citar aqui 3 exemplos. O primeiro deles, quando há excesso de proteção. Tem pais que não deixam os filhos crescerem e tratam os filhos, mesmo já adultos, como se fossem crianças. Na verdade, é necessário os pais deixarem os filhos adquirir experiências pessoais. Vai andar de bicicleta? Vai tomar um tombo. Vai andar de skate? Vai cair, vai ralar o joelho. É normal. Normal. Esses dias lá no condomínio onde eu moro, uma mãe vendo o filho andar lá de patins, o filho cai, né, dá uma ralada no joelho, a mãe nem mexe. A mãe ficou bem tranquila. Ai, filho, já passou, pode levantar, segue em frente. Achei legal essa atitude da mãe. Não é aquela coisa, ai, quebrou a minha porcelana, quebrou o meu bibelozinho. Não. Faz parte da vida. Isso produz experiência, isso produz crescimento, maturidade. Em situações que para você aprender vai doer. A dor, ela não vai te matar. Pelo contrário, ela vai te fortalecer. Se os pais tratarem seus filhos como bibelôs de porcelana, vai criar uma criança mimada que não sabe enfrentar os problemas da vida. Vai criar um filho dependente. Vai criar um filho que, quando chegar na fase adulta ali, seus 18, 20, 25 anos, não sabe fazer nada. Não sabe fazer nada. Bajulado, paparicado, só, né, sendo tratado como criança o tempo todo. Essa superproteção, ela não é boa, porque deixam os filhos despreparados para a vida. Um outro exemplo de pais que podem provocar a ira de seus filhos é quando existe o favoritismo. Isso é um grande problema. Está aqui um grande problema. O favoritismo. Cuidado para você não ter 2 pesos e 2 medidas dentro de casa. Favorecer um filho em detrimento do outro. Isso gera disputa, isso gera inveja, isso gera conflito dentro da família. Você compra um presente para um filho de X reais e para o outro você compra menos X reais. Por quê? Aquele não merece o tal presente? Situações como a gente vê na família de Isaac. Isaac amava um filho, a esposa dele, Rebeca, amava outro filho. Era complicado no meio da família. Isso não pode acontecer, porque pode gerar conflitos, invejas e tantas outras coisas no meio dos filhos. E uma outra coisa que pode também levar os filhos à ira, não sendo exemplares. Os pais podem provocar a ira de seus filhos não sendo exemplares, ou não dando exemplo a eles. Tem pai que cobra do filho, tem pai que quer que o filho faz, mas ele mesmo não faz. Ele não mostra para o filho como é que faz. Queridos, nossos filhos aprendem muito mais com a nossa vida do que com as nossas palavras. Fale menos e mostre mais como fazer. Eles nos observam mais do que nos escutam.
A palavra, ela fala, mas o exemplo grita. O exemplo não é uma forma de educar, mas é a única maneira eficaz de fazê-lo. Então, se nós queremos filhos saudáveis, íntegros, nós precisamos ser espelhos para os nossos filhos. Precisamos dar o exemplo a eles. Na segunda parte do versículo 4, podemos observar que Paulo apresenta também o aspecto positivo. Até aqui, Paulo ele fala da parte negativa. Não façam isso, pais. Agora, o aspecto positivo, ele diz assim, mas criai-os na disciplina do Senhor. Criai-os na admoestação do Senhor. Atendemos para o verbo criar. O verbo criar, no grego, significa nutrir e alimentar. A ideia aqui não é apenas alimentar com o pão físico, mas, sobretudo, no aspecto emocional. Todo ser humano, de qualquer faixa etária, possui necessidades emocionais que precisam ser supridas de maneira equilibrada, de modo que não suba para a soberba e não caia para o complexo de inferioridade. Além da comida, roupa e um teto, os nossos filhos precisam também de afeto. Os nossos filhos precisam de um abraço. Seu filho precisa de um abraço. Qual foi a última vez que você deu um abraço no seu filho? Seu filho, ele precisa ser que ele é amado. Falar para ele que você o ama. Abraçá-lo. Demonstrar esse amor através desse gesto. Fale para o seu filho que ele é importante. Valorize ele. Isso desenvolve nele a completa maturidade emocional, espiritual e moral. Isso faz toda a diferença. Tem pai que gosta de exigir do filho, tem pai que gosta de cobrar do filho, tem pai que gosta de bater no filho, mas não o abraça. Tem filho que não tem a liberdade de dar um beijo no pai. Não é que não ama, mas, na verdade, não sabe dizer ou fazer isso através de um abraço. Certa vez, um pai, ele reclamou para o pastor porque ele não conseguia levar o filho para a igreja. E aí ele falou para o pastor, pastor, eu de manhã eu quero ir para a igreja, quero levar meu filho, mas eu vou até o quarto, a porta trancada. Eu bato na porta, eu esmurro a porta, e o filho não abre a porta. Não abre a porta. E fica emburrado. E o pai, então, chega na igreja quebrado. O pastor, então, aconselha esse pai a mudar a estratégia. Ele diz assim, irmão, experimenta bater na porta suavemente. Enquanto você bate a porta do quarto, diga para ele, filho, eu gostaria muito de conversar com você. Posso conversar com você? Se ele abrir a porta, ao abrir a porta, dê um abraço apertado no seu filho. Faça isso. E o pai acatou a orientação do pastor e foi para casa. Chegou lá, ele bateu a porta e disse para o filho, filho, eu gostaria de conversar um pouco com você. Podemos conversar? Depois ele contando para o pastor, né? Já com um sorrisão largo, lá na igreja, ele disse que o filho abriu a porta e o pai, então, o abraça. E o filho aproveita o abraço do pai e pula no seu pescoço. E gruda no seu pescoço e com os olhos cheios de lágrimas, né? Lacrimejando, ele vai dizer para o pai, pai, há muitos anos eu estava esperando esse abraço, pai. A hora que o senhor for para a igreja, não esquece de mim. Eu quero ir para a igreja contigo, pai. O pai ganhou o filho apenas com um abraço. É claro que eles conversaram, eles se entenderam, mas o abraço fez toda
a diferença. Por vezes, temos até uma boa intenção, mas a estratégia é errada. Você não ganha seu filho gritando com ele, mas você ganha derramando o seu amor sobre ele. Portanto, criar significa isso. Tem pai que acha que só de colocar a comida dentro de casa, de dar uma cama para o filho dormir, já é o suficiente, ele já está demonstrando amor. Não, é muito mais além. Muito mais além. Na sequência, o texto fala sobre a disciplina. Isso significa dizer que os pais precisam ensinar desde criança que a obediência produz bênção, produz resultados positivos, mas que ao desobedecer, o filho traz para si consequências. O filho precisa saber disso. Hoje o Estado tenta intervir dentro da família, né? Mas a Bíblia, em vários textos, ela vai ensinar os pais a incentivar os pais a disciplinar seus filhos com a vara da disciplina. Provérbios, por exemplo, vai falar sobre a vara da disciplina. Eu vou citar aqui, por exemplo, o Provérbios capítulo 23, versos 13 e 14. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, a criança não vai morrer. Castigue-a você mesmo com a vara, e assim você vai livrá-la da sepultura. Você vai livrar seu filho da sepultura, você vai livrar seu filho de apanhar da polícia, você vai livrar seu filho de apanhar do traficante. Os pais precisam exercer autoridade para mostrar aos filhos a diferença entre o resultado da obediência e da desobediência. Disciplinar o filho no lugar certo, na hora certa e com a motivação correta, com certeza será uma bênção na vida dele. Eu quero caminhar aqui para a conclusão, para a gente fazer um momento de oração, porque o texto ele vai recomendar ainda criar os filhos na admoestação do Senhor. Com essa frase, encerra-se o versículo. Conclui aqui o texto. O que é criar na admoestação? Isso significa ensinamento por meio de palavras. Queridos irmãos, depende da idade. Tudo depende da idade nesse caso aqui. Tem hora que a coisa mais importante é você sentar com seu filho, com sua filha, olhar nos olhos e ter uma palavra de confronto. Isso é admoestação. Uma palavra de confronto. Não fazer isso gritando, não fazer isso irritado, mas de coração aberto, orientando de forma segura. A vara da disciplina, ela tem a sua fase. Você não vai bater num rapaz de 15, 18, 20 anos de idade. Não há necessidade disso. Quebrar o pau com um filho já maduro, um filho já maior de idade, não existe. É hora do quê, então? É hora do confronto na palavra. É hora do confronto no diálogo, na conversa. Seja sábio nas palavras. É isso que a Bíblia está ensinando. Sobretudo, isso deve ser feito no Senhor. No Senhor. Ou seja, não é baseado numa corrente da psicologia ou na linha teórica da pedagogia, numa linha teórica da pedagogia, que são várias, mas fazer isso de acordo com a palavra de Deus. Isso porque a psicologia, a pedagogia, varia de tempos a tempos. Mas a palavra de Deus ela é eterna, atual, viva e oportuna. E principalmente necessária. Necessária. Que Deus nos ajude como pais. Que Deus nos ajude como filhos. Para concluir, eu deixo a expressão de Provérbios, capítulo 22, o verso 6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Amém. Eu quero orar por vocês. Eu quero orar por nós, pais. Quero orar por nós, filhos. Para que a relação pai e filho, ela seja harmoniosa em todas as famílias, em cada lar. Para que a bênção de Deus seja derramada
de forma generosa, através da boa atitude do pai, através do respeito, da honra e da obediência dos filhos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, estamos aqui, meu Pai, nesse culto especial, nesta celebração especial, meu Deus, em agradecimento pela vida dos pais. Queremos aproveitar para agradecer pelos pais que estão acompanhando a gente por este canal. Meu Deus, muito obrigado pelo culto de hoje, muito obrigado, Senhor, pelas canções, as homenagens que as crianças fizeram aí através dos vídeos, toda essa preparação, meu Deus, nós te agradecemos por nos dar o privilégio de participarmos desse momento, Pai. Senhor querido, agora, depois de ouvirmos a sua palavra, depois da exposição da sua palavra, eu quero pedir que o Senhor nos ajude. Ajude a cada pai, Senhor, a aplicar isso na sua vida. Meu Deus, sabemos que a tarefa, a missão pai, Senhor, ela não é fácil. Tem muitos pais que têm sido um fracasso como pai. Tem muitas pessoas, muitos homens que têm sido um fracasso como pai. Por quê? Porque não atentaram para o que a sua palavra orienta a respeito disso, dessa missão, dessa gloriosa missão de ser pai, o privilégio, meu Deus, de exercer a paternidade. Meu Deus, nos dê graça, nos dê sabedoria, nos dê força, nos capacita, Senhor. Capacita cada pai aqui que está com a gente nessa noite, meu Deus, para que eles possam repensar suas atitudes com seus filhos diariamente. Como está o relacionamento entre pai e filho? Meu Deus, mas que também haja no coração dos filhos a preocupação em obedecer, em honrar seus pais, em ser, meu Deus, pessoas que querem usufruir das suas bênçãos através dessa atitude, Pai. Cada família que está com a gente aqui nessa noite, cada família, Senhor, da tua igreja, cada um dos nossos amigos possam receber a tua bênção, possam ser cada dia mais fortalecidos por ti, Senhor, nessa missão da paternidade. Em nome de Jesus nós oramos, pedimos a tua bênção e te agradecemos. Amém, Senhor. Oi, papai. Feliz Dia dos Pais. Eu te amo muito. Beijo. Pai, tudo bem? Eu te chamo bonito e legal! Pai de todo coração. Papai, feliz Dia dos Pais. Um abraço bem apertado, um beijo. Legal, não há outro igual. Se o pai é bem magrinho ou se é grandão, se ele é baixinho. Papai, te amo. Feliz Dia dos Pais. Pai do mundo. Se o pai é animado ou atrapalhado, se ele usa tênis ou sapato. De qualquer maneira eu tenho o melhor pai do mundo. Pai, eu te amo. Pai, você é meu herói. Sempre eu vou te amar. Você mora no Voltamos aqui agora, depois de uma mensagem maravilhosa. Então, vamos lá ao sorteio. Vamos ver quem será o pai sortudo. Quem será, hein? Não sei. O que o senhor vai sortear primeiro? Vamos sortear a Bíblia. Vamos. Pessoal, a Bíblia agora, hein? Vamos Ó, lá. ao vivo aqui em a cores. Vou até fechar o olho. Vai que sou eu, né? Aí nós volta de volta. Não pode ter marmelada. Tcharam! Nossa, olha que legal. A Shirley está representando, né? O pai do Pedro. Aí, que Acabou legal. de ganhar uma Bíblia. A Bíblia. Shirley, NVT. Que legal. Parabéns, Shirley. parabéns. Agora nós vamos para... Dá para a Shirley estudar a Bíblia com o Pedro agora, né? Isso mesmo. Ou continuar estudando. Vamos lá. E agora a gente vai sortear o quê, assim? Chocolate, hein? Vamos lá, Quem pastor. será, hein? Chega lá do fundão. Tomara que é o Vitor. Será que é o Vitor?
Olha, pessoal de Sertãozinho hoje, hein? O Alessandro, Alessandro. nosso contador. É. Parabéns, parabéns, Alessandro. Aí, o Alessandro. Pois o pastor leva. Leva. Bom, tá bem. Aí, pessoal. Sorteio. Sorteio hoje, Sertãozinho levou tudo. Parabéns, pessoal do Sertãozinho, participando sempre com a gente dos nossos cultos aqui. Deus abençoe. Estamos chegando ao final, né, pastor? Que é bom durar pouco, né? Eu quero agradecer. Hoje nós tivemos, no início eu disse que nós tivemos várias atividades e nós tivemos aí a entrega das lembrancinhas, pastor. Legal. Nós tivemos aí a entrega pelo lado do Condoianos pela Rose Floric e aqui nas mediações por mim e lá no Planalto Verde pela Mara, né? Aquele meio bem longe pela Mara. Lá em cima. Isso. E eu espero que vocês tenham gostado, porque nós fizemos com muito carinho. E a Claudenice, que fez o bolo. Ela doou aí a mão de obra, né? Ela e o Adilson na cozinha é top, né? Estão arrebentando aí, né? Quem comeu o bolo já elogiou e disse que está muito bom, hein, Cláudio? Encomenda lá o seu, viu? E obrigada aí por vocês terem participado da nossa live especial, porque nós quisemos fazer isso porque vocês são especiais para nós, nossos pais, né? Sempre presente aí na vida dos filhos, e nós quisemos fazer algo diferente para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. É isso aí, gente. Deus abençoe vocês grandissimamente, uma ótima semana, um grande abraço para todos. Quarta-feira a gente volta com a nossa live devocional, né, da quarta-feira, e queremos ver todos vocês lá no nosso canal no YouTube, com a gente lá celebrando a Deus na quarta-feira, tá bom? Deus abençoe, Nice. Gente, tchau para vocês, fiquem com Deus e até quarta-feira, se Deus quiser. Está